Ok, meu café se encontra maduro e eu preciso colher. Com a colheita de derriça, eu vou colher ele nesse estágio aqui, onde a maioria deles estão maduros, no estágio de cereja, porém alguns deles estão verdes e no estágio de passa, como esses daqui. Dessa forma, a variedade de grãos que eu colhi do pé estão dispostos nessa maneira, porém não nessa proporção. Aqui a gente encontra frutos passas, frutos no estágio verde e também frutos no estágio maduro. Existe também o estágio de verde cana, que ele é considerado um verde, mas ele está tendendo a maturação completa dele para o estágio de cereja. Mas como que eu vou separar esses frutos para que eles possam me gerar um café de qualidade e que sejam secados da maneira correta, já que cada um possui um teor de umidade diferente na hora da secagem? Um método bastante simplista se dá pela utilização de tanques. É claro que vai ser um tanque de tamanho bem maior do que esse, para que o seu café possa ser diferenciado de acordo com a densidade dele após ser inseridos na água. Ou seja, você vai colocar água nesse tanque, vai colocar a sua produção dentro dele e então vai realizar essa separação por densidade, onde os grãos verdes permanecerão ao fundo do tanque, enquanto que os mais maduros estarão no topo do tanque boiando. Outro método de utilização para a lavagem do café é o uso dessa máquina aqui. O que essa máquina vai fazer basicamente é utilizar a água, só que de uma maneira mais tecnológica, sendo colocado os grãos aqui nesse local, onde eles vão ser transportados por essa esteira e levado até um tanque, onde vai haver essa separação dos grãos conforme teve, da maneira que eu expliquei no anterior, no tanque. Porém, esse aqui, ele já vai te dar o grão separado, sem precisar retirar depois do tanque. Ou seja, ele vai jogar de um lado as impurezas, do outro lado os grãos verdes e os grãos maduros. Após essa etapa, o produtor poderá escolher se ele quer realizar o processamento do café dele por via seca, onde ele vai despejar os seus grãos num terreiro. Esse é um exemplo de um terreiro de café, onde você vai despejar esses seus grãos em leiras e vai deixar para o clima realizar esse processo de secagem do seu café. A secagem também pode ser feita com terreiros suspensos, que são terreiros iguais a este aqui. Nesse terreiro, você vai evitar que o seu café tenha contato com o chão. Dessa forma, você vai também evitar a entrada de micro-organismos no qual podem existir nesse tipo de terreiro aqui. Ou seja, você vai garantir uma qualidade melhor pelo seu café e, consequentemente, pode garantir um preço melhor, evitando essa fermentação do grão. Existe também, em alguns casos, o uso de terreiro suspenso com a lona em cima dele, onde você vai evitar também que o clima possa desfavorecer, na verdade, a sua secagem do café. Onde você vai evitar também que o clima possa desfavorecer, na verdade, a sua secagem do café. Ou seja, em lugares mais chuvosos ele é mais recomendado, porque você vai evitar que o grão entre em contato com a umidade e seque de novo, e acaba ficando úmido e seque de novo, e dessa forma ele adquire micro-organismos que vão se aproveitar daquela condição e vão fermentar o seu café também, diminuindo a qualidade dele. O outro método de processamento do café pode se dar pelo uso de descascadores. O descascador se baseia nesse tipo de máquina aqui, ou numa outra um pouco mais simples que eu vou mostrar a seguir. O que o descascador faz? Ele faz com que o grão seja retirado a casca do fruto, para que evite também a propagação de micro-organismos, já que você vai retirar a umidade que está contida nessa casca do fruto. O processo de via úmida pode também ser realizado com esse mecanismo, onde você insere os seus frutos aqui, junto com a água, roda a manivela e dessa forma eles vão passando por essa estrutura, onde a casca é retirada e o seu fruto é mandado descascado para cá. Lembrando que o processamento por via úmida é assim chamado por causa da água que é utilizada nesse processo para que ocorra
o descascamento dos frutos que você colheu. É claro que esses frutos eles foram separados antes no tanque ou no lavador. E de que forma isso acontece? Você pega a sua produção e insere no tanque ou no lavador e vai ocorrer a seguinte situação. Os frutos mais maduros, como vocês podem verificar, eles estão boiando, porque a densidade deles é diferente de acordo com esses daqui, quando você compara um com o outro. É possível verificar, inclusive, que até na colheita seletiva o uso da lavagem do café é interessante, porque muitas vezes o fruto aparenta estar maduro, mas a sua densidade não se comporta como a densidade de um fruto realmente maduro, como esses aqui que estão boiando. Lembrando também que a densidade separada no processo de lavagem, ela é importante para que ocorra a via úmida do café e também no processo de via seca. Isso acontece porque no processo de via seca, diferentes lotes em que você vai manter diferentes densidades e que essas densidades, os frutos possuem diferentes quantidades de água nesses frutos, você vai obter diferente tempo de secagem no terreiro. Então, se você colocar o café dessa forma aqui, a secagem dele, tanto no terreiro quanto no secador, vai ser diferente. Alguns frutos vão precisar de menor temperatura para atingir essa secagem, enquanto que outros vão acabar adquirindo umidade se forem retirados fora do tempo e vão acabar fermentando, perdendo a qualidade desse café. Então o ideal é utilizar o método de lavagem para separar esses frutos. Além de que no método da colheita, principalmente no método por derriça, você acaba, mesmo peneirando esse café, você acaba levando no total da sua produção alguns pedacinhos de pedra, pauzinho, e nesse processo de lavagem eles também são separados dessas impurezas. E por que é importante que esse café seja separado para ele ficar assim? Esse é um café cereja descascado. Aqui você tem o pergaminho, foi retirado a casca e você vai deixar ele secando com pergaminho. É claro que você vai poder escolher botar esses grãos com pergaminho para secagem no terreiro também, ou você vai poder usar os secadores mecânicos para isso. O que acontece é que esses frutos verdes, se você mandar eles para o descascador, eles não vão conseguir ser descascados da mesma forma que esses frutos de estágio de maturação mais avançado como cereja, na qual é muito fácil, ao fazer isso aqui, eu retirar o grão daqui de dentro, que vai estar nesse estágio aqui. É interessante reparar também que ele encontra com uma melequinha em volta aqui. Isso é a polpa do café. A polpa do café é essa melequinha que envolve o pergaminho. Para a retirada da polpa, você faz o café desmucilado. E se você mantém essa polpa, você faz apenas o cereja descascado, ou despolpado, assim também chamado. A secagem do café, além dela ser realizada por terreiros, ela pode ser realizada pelo terreiro mecânico. O terreiro mecânico, ele se caracteriza por essa estrutura, onde você vai colocar o seu café para secar, regulando a temperatura deste e evitando que ele entre em contato com as variações climáticas que podem desfavorecer também a sua secagem. Nesse tipo de secagem é muito mais viável para se evitar a entrada de micro-organismos e de fermentação. Além disso, é um processo que acaba sendo bem mais rápido e vai economizar também na mão de obra que você vai colocar no terreiro para ficar mexendo esse café. Alguns produtores também utilizam a secagem inserindo seus frutos no terreiro, como esse aqui, e então eles colocam no terreiro no secador mecânico. O que isso facilita? Facilita com que o tempo que esses grãos vão permanecer no secador mecânico seja menor. Então, com altas produções e um secador pequeno, utilizando dessa forma, você otimiza o tempo que você vai colocar os seus grãos para secagem. Você vai favorecer que a secagem não seja comprometida, deixando alguns frutos por muito tempo fora do secador. Ou seja, você vai adquirir a mesma secagem praticamente
para todos esses tipos de grãos, mesmo colhido em épocas diferentes. Após o processo de secagem, o seu grão vai se encontrar dessa forma aqui ou dessa forma aqui, dependendo do processamento que você utilizou, sendo eles o processamento via seca e o processamento via úmida, onde você retirou aquela casca ou também a mucilagem do seu grão. Isso vai diferenciar na qualidade de bebida. Mas o mais importante disso é que, para esse café aqui e esse café aqui, virar esse café aqui, primeiro ele vai ter que passar por um processo de beneficiamento. O beneficiamento nada mais é do que a retirada dessa casca ou do pergaminho para que ele fique dessa forma aqui, que é o grão cru. Ou, visualizando melhor, dessa forma aqui. Isso é o grão cru de café arábica. Quando ele está nesse estágio, você vende ele, torrando ele dessa forma, e que depois ele vai levar para o processo de bebida, onde vai ser classificado como um café de bebida dura, mole, rio, riado, riozona, e isso vai ser muito influenciado pelo tipo de café que você produziu, tanto na sua planta, como na sua colheita e pós-colheita também.